A alegria invade os nossos corações quando hoje comemoramos 45 anos da Igreja Batista Maranata. E nós, na nossa pessoa, estamos aqui há 30 anos nessa grande jornada e contamos sempre com a bênção de Deus, o carinho dos irmãos. Tão bom viver todo esse tempo aqui com os irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus faça prosperar o nosso caminho, porque sem Ele nada podemos fazer. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, seja exaltado no nosso meio. Que a alegria seja de cada um de nós, pelo que Deus tem operado nas nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso que nós podemos dizer, todos nós como igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Vamos conhecer o contexto desse marco, dessa pedra colocada por Samuel. O que foi que aconteceu para ele chamar aquele lugar de Ebenezer, pedra de ajuda, ajuda do Senhor? E essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Israel estava com medo dos filisteus. Este povo forte da guerra veio sobre Israel e eles, temendo, foram até Samuel dizendo: ore por nós, porque estamos aflitos. Os filisteus vêm com toda a força, todo o poderio, somente Deus mesmo para nos livrar. Então lá foi Samuel, primeiro dizendo ao povo que deixasse toda a idolatria, todo o seu mau caminho, sacrificou ao Senhor, orou ao Senhor. E os filisteus, sabendo que estavam ali reunidos, procuraram atacar o povo de Israel. Mas olha o que aconteceu. Dos altos céus, o nosso Deus trovejou, diz a palavra. Raios e trovões vieram sobre os filisteus e depois foi mais fácil para Israel ir atrás daqueles que sobraram. Portanto, agora ele, na alegria da vitória, na vitória dada por Deus, ele diz: Ebenezer, a pedra de ajuda, que é o nosso Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é a nossa pedra de ajuda. E o povo então ficou livre dos filisteus. E lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 13, diz assim: os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Nós vemos uma grande obra na vida desse homem Samuel, que teve uma mãe de oração, uma mãe, a Ana, que dedicou o seu filho ao Senhor. Ela nem podia ter filhos, mas orou e o Senhor concedeu que ela tivesse esta criança. E Samuel desde cedo vai morar com Eli, cresce aprendendo o ofício de sacerdote, e ele agora passa a ser juiz de Israel, passa a julgar o povo, e agora nessa vitória sobre os filisteus, Samuel consegue paz para todo o povo, porque Deus era com eles. Aquela pedra ficou como um marco dessa história, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Como falamos para a nossa igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Cremos que Ele há de nos ajudar, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é tudo nas nossas vidas. A obra acontece por Ele, o chamado é dele. Ele que tem colocado dia após dia aqueles que estariam fazendo parte dessa igreja, que estariam se convertendo nela, mediante o ministério dela. É claro que muitas coisas aconteceram, o inimigo investe pesado, mas a vitória é daqueles que seguem fielmente ao nosso Deus, que é a nossa pedra de ajuda.
Vamos olhar para o passado e nós podemos fazer essa pergunta para chegarmos até aqui: quem foi que fundou a igreja? Alguém poderá dizer esse nome de um pastor, de outro pastor, mas estamos falando do início da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, foi formada, foi instituída por Ele para que o seu povo, os salvos nele, Cristo Jesus, se reunissem, fossem luz do mundo, sal da terra, vivendo de forma diferente, vivendo o Evangelho salvador, o Evangelho que revigora, o Evangelho que nos dá força para a nossa caminhada e para a nossa vida espiritual. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que opera em nós. Então temos que o Senhor Jesus Cristo é o fundador da igreja. Mas quando olhamos para esta igreja local que se reúne nesse templo da Igreja Batista Maranata, podemos sim pensar nos missionários, nos pastores que por aqui passaram, o pastor Carlos Nichols, pastor Josias e pastor Sérgio Fagiani, todos colaboradores com esse trabalho. E esse ministério que Deus tem dado a nós, na verdade junto com a minha família, depois de olharmos para o passado, vamos olhar para o presente. E nós falamos isso, olhar para o presente, porque muitas pessoas ficam presas ao passado. Muitas coisas que acontecem nas nossas famílias, e tem coisas boas, tem coisas ruins, mas todas ficam no passado. Para a nossa igreja também muitas pessoas, muitos acontecimentos, mas é passado. Nós precisamos nos focar no presente. É esse o tempo presente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O passado já foi. Então, quando olhamos para o presente, nós vemos que Deus é presente. Nós temos que sentir o aqui e agora. Não adianta falarmos do 44, do 43 e voltando até para o primeiro ano, porque nós temos que pensar no tempo presente. Quando o primeiro templo de Israel foi destruído, fizeram ali, com muita dificuldade, o segundo templo. Choraram porque lembravam da glória do primeiro templo, mas não adiantava chorar. O que valia agora era o templo atual. Assim, para as nossas vidas, vamos sentir Deus que atua no nosso meio no tempo presente. Deus atuou no passado, graças a Deus, por todos que conviveram conosco, por todos que se converteram aqui no nosso meio, no nosso ministério, tudo é bênção de Deus. Mas vivamos o presente, o dia é hoje, de alegria de mais um ano de aniversário da nossa igreja. Vamos nos regozijar, vamos festejar no tempo presente. Quando Lázaro ficou doente, Jesus se demorou a ter com ele, o aviso foi dado: olha, Lázaro, a quem o Senhor tanto ama, está enfermo. Jesus disse: certo, ele está a dormir. Com isso, os apóstolos pensaram: olha, ele está dormindo, e é bom então que esteja dormindo. Mas depois Jesus disse: não, ele morreu. E quando se fala da morte, olha, não há mais esperança, não há mais o que possamos fazer. Mas Jesus sabia o que estaria acontecendo no poder do Senhor e foi até a casa de Marta e Maria, sendo que ali Lázaro havia morrido. E quando ele se encontra com Marta, e Marta diz assim a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Olhando ela para um tempo passado: se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão, mas já morreu. Já fazem 4 dias que isso aconteceu. E aí nós temos
de Marta essa conversa com Jesus, e agora ela deixa de olhar o passado e olha para o futuro, porque Jesus lhe declarou: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta agora pulou para o futuro, pulou para aquele dia final, para o dia do julgamento, para o dia da ressurreição de todos. Ela então vivia no passado, saltou para o futuro e estava esquecendo de viver o presente. Jesus era bem presente ali diante dela. E, irmãos, Jesus é bem presente nas nossas vidas. Ele já operou maravilha no nosso meio, nós agradecemos ao Senhor. Nós sabemos da vitória final que é de Cristo, que é compartilhada conosco. Se com Ele sofremos, é certo que com Ele viveremos. A ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição também. É claro que temos esta expectativa, nós esperamos ansiosamente pelo dia final, onde a nossa salvação se completará. Portanto, nós temos que ela olhava para o passado, Jesus não estava presente quando eu precisei. Olhava para o futuro sabendo que Jesus era tudo na vida dela, na vida da irmã e do irmão. Mas esse irmão já não estava mais presente. De alguma forma ela estava ali se queixando, não estava se encontrando com o presente. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E Jesus estando ali, naquele momento, no tempo presente, vai dar para Marta e Maria o maior presente de suas vidas. Jesus ressuscita Lázaro e ele volta para o convívio das suas irmãs. Não viva no passado, não salte para o futuro, mas viva o presente. Jesus é presente agora aqui conosco. É o nosso Ebenezer, é a nossa pedra de ajuda, o Senhor. Crês tu isto? Nessa palavra de ressurreição, quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Até aqui nos ajudou o Senhor, até esse momento, e há de nos ajudar mais e mais. E quando falamos de Samuel, desta pedra que ficou ali como marco de vitória, a pedra de ajuda, quando falamos que Jesus é bem presente nas nossas vidas, a palavra de Deus nos fala que Cristo foi a pedra rejeitada, rejeitada pelos seus, rejeitada por aqueles que até hoje não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E Jesus nos conta uma parábola acerca dos lavradores maus. E diz assim que certo homem plantou uma vinha. E aí ele diz que enviou um, enviou outro para pegar ali o que foi plantado, para poder negociar. E nessa parábola o que está sendo explicado é que o Senhor Deus enviou um profeta, enviou outro, e eles bateram nesses profetas, eles mataram outros profetas. E Jesus está dizendo: olha, vocês não têm dado ouvidos à minha palavra, quando eu tenho enviado os profetas para anunciar que se arrependam, para anunciar que mudem de vida. E aí Jesus continua dizendo que esse homem que tinha aquela vinha e deixou aos cuidados daqueles trabalhadores, olha, não deu certo eu ter enviado estes homens para lá, então eu vou enviar o meu filho, o meu precioso filho, a ele darão ouvidos. Mas quando o filho vai para
pegar ali do lucro, pegar do que havia sido plantado, eles diziam assim, olha, esse é o herdeiro, é esse que nós temos que matar. E fizeram isso matando o filho. Claro, Jesus está contando a parábola, onde Deus é o dono de todas as coisas. Como já foi dito, que enviou os seus profetas, bateram neles, mataram outros, e agora o Senhor Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e foi isso também que fizeram com ele. O povo judeu levou Jesus Cristo para a morte naquela cruz, zombando dele, não aceitando, sendo totalmente desprezado. Então Jesus é a pedra, que para nós é a pedra de ajuda, e para muitos outros é a pedra rejeitada. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 10, nós lemos a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Pense para aquele tempo as construções que eram erguidas sobre pedras no fundamento, e elas eram escolhidas, eram trabalhadas, e nós hoje temos os pilares, o concreto, mas ali era pedra sobre pedra. E eles cortavam a pedra angular de tal forma que se encaixasse nas esquinas da construção, e algumas pedras eram rejeitadas. Então é feito aqui essa aplicação, os construtores rejeitaram esta pedra angular, que é a pedra certa e que veio a ser a pedra principal, a pedra angular, a pedra de sustentar aquela construção. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Ele deve ocupar o lugar de destaque. Ele que formou a igreja, ele é o noivo desta noiva, a igreja, povo de Deus, sacerdócio santo, e nós fazemos parte dessa igreja do Senhor Jesus Cristo e nunca haveremos de rejeitá-lo. Reconhecemos que Ele é o fundamento, que Ele é esta pedra de ajuda para cada um de nós, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Lá em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, lemos assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus, o Jesus presente, o Jesus pedra angular, rejeitada pelos construtores, levado a morrer naquela cruz, mas Ele é o nosso Salvador, é o que a igreja sempre anunciou, é o que a Igreja Batista Maranata sempre deverá anunciar, a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome, não há a mãe de Jesus, não há algum santo que possa ser este que nos dê salvação, mas o nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é o Senhor Jesus Cristo. Anunciemos este nome, falemos de Cristo a todas as pessoas. Quando falamos da Igreja Batista Maranata e falamos da nossa reunião no templo, nós perguntamos, será que temos dado o devido amor a essa causa? Dado o devido amor ao Evangelho de Cristo? Mas queremos lembrar aqui esse episódio, quando do nascimento de Jesus Cristo, e nós conhecemos bem essa história. Lá vieram os magos do Oriente, numa longa caminhada, porque sabiam que havia nascido o menino, o Salvador, o Redentor da humanidade.
E eles então fizeram todo esse percurso desde o Oriente para estarem ali. Levaram presentes para Jesus e o adoraram. Eles agiram desta forma, vindo de tão longe, visto que aqueles magos vieram do Oriente, se sujeitando a tudo naquela caminhada. Nós devemos levar isso em consideração, com bastante carinho, para o quanto nós também estamos vindo e adorar ao Senhor. Cada culto, cada reunião de adoração, reunião de louvor, de oração, estamos na presença do Senhor, sermos abençoados por Ele, estamos juntos na unidade onde Deus ordena a sua bênção. Assim deve ser para nós. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Que você possa ser presente com o Cristo presente, estar com Ele no seu lar, estar com Ele na sua condução, no seu trabalho, no seu estudo e na reunião da igreja. Sempre Cristo fale mais alto, sempre estejamos dispostos a adorá-lo por tudo que Ele fez por nós. Por muitos, pedra rejeitada, mas para nós, pedra angular. É o nosso Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Quando comemoramos 45 anos da igreja, nós temos que muitos já passaram pela igreja e nós mesmos estaremos passando também, mas a pedra angular, que é Jesus Cristo, sempre fica. Jesus está todo o tempo com a sua igreja. Ele está preparando-a, Ele está santificando-a para levar para as bodas, para estarmos para sempre lá nos céus com o Senhor. Não são somente os cristãos da Igreja Batista Maranata, mas todos os crentes de todas as épocas, os povos, línguas e nações, todos aqueles que foram salvos no nome de Cristo, para estarmos todos juntos na eternidade. Dentro do que estamos falando, vamos observar isto, que a pedra angular já existe, é o Senhor Jesus Cristo. Nós também temos o alicerce, o fundamento da nossa fé na palavra de Deus, dos apóstolos. Eles escreveram acerca de Jesus, nos deram da palavra de Deus, escreveram e passaram para nós. Hoje nós temos no Novo Testamento todo o relato, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. Depois vem o apóstolo Paulo, vem o Apocalipse de João, enfim, temos essa estrutura da pedra angular que é Cristo. Também temos o fundamento dos apóstolos e aí nós construímos, nós temos uma construção que são todos nós, tijolinho a tijolinho. Você faz parte dessa construção, você é importante nela. Lá em Efésios 2, 19 a 22, nós lemos assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que construção maravilhosa! É o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, preparada, bem ajustada para ser morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, parabéns, Igreja Batista Maranata. Nós também podemos dizer, Ebenezer, Cristo, a nossa pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cada um de nós reconhece isso. E lá em 1 Coríntios 3:10, segundo a graça
de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Pastores passaram pela igreja. Hoje tem sido a minha responsabilidade de estar na direção dessa igreja. Mas como Paulo está dizendo aqui, ele lançou o fundamento como um prudente construtor. Devemos fazer isso com prudência, sermos bons construtores. Vem outro e edifica sobre ele. Não existe eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou do partido de Cristo. Nada disso. Somos uma unidade. E diz a palavra, porém cada um veja como edifica. Como você tem edificado a sua vida? Qual a sua participação na Igreja Batista Maranata? Que Deus nos conduza para sermos edifício consagrado ao Senhor. Cada um de nós, tijolinho após tijolinho, e sermos parte vivificante dessa construção. Que Deus te abençoe, que cada um possa ter o devido cuidado. Quando se fala de construção, se fala de trazer os tijolos, de se fazer a massa, de se construir prudentemente, como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos estar fazendo isso de todo o nosso coração, na alegria do Senhor. Ebenezer, Cristo, nossa pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor.